continua sendo criação de sua mão, continua sendo criatura de Deus, continua como templo do Espírito Santo, mas quantas pessoas que têm decidido viver uma vida que contraria a santidade e o amor de Deus por nossas vidas? É uma coisa que eu tenho falado insistentemente. Deus, quando olha para nós, Ele pode sentir tanto alegria quanto tristeza, depende muito de como nós estamos procedendo. Eu tenho dito insistentemente à igreja que cada atitude, cada palavra, cada pensamento, cada sentimento, cada decisão que tomamos em nossas vidas é importante para Deus, quer seja para a alegria, quer seja para a tristeza. Então precisamos, há um versículo no livro de Hebreus que nos diz assim, que Deus não é injusto para se esquecer das obras de nossas mãos. Olha que texto, irmãos. Só que esse texto é como espada de dois gumes. Percebe isto? A gente não pode pegar o texto de forma unilateral, só daquela maneira que nos agrada. Então Deus não vai se esquecer de tudo que eu já fiz na obra, de tudo que eu já cantei, que eu já preguei, que eu já ensinei, que eu já evangelizei, que eu já orei pelas pessoas. Maravilha, glória a Deus, tomara que a nossa vida inteirinha fosse todo o tempo servindo ao Senhor para a glória dEle e para a nossa alegria. Mas quando esse versículo de Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer das obras de nossas mãos, é uma faca de dois gumes. Porque Deus não se esquece nem as obras boas e nem as obras más. E aí é que está o grande desafio de um ser humano tomar então uma decisão de viver uma vida que agrada ao Senhor, que quando chegar no final de tudo, um galardão para receber de Deus, recompensa para receber de Deus, bênçãos que somente Ele tem para nos dar. Então, quando esse versículo 24 nos coloca exatamente nesta condição, nós precisamos olhar para dentro de nós, com verdade, com sinceridade, e responder para nós mesmos, quem nós temos sido, de que maneira que nós temos vivido. Uma coisa que me preocupa muito, é o relacionamento humano, como que nós temos nos relacionado com as pessoas que estão à nossa volta, como que nós tratamos as pessoas com quem nós convivemos. Pega isso para você, porque a nossa vida terrena, que eu chamo de vida horizontal, de relacionamento horizontal, esta vida tem que ser totalmente influenciada pela nossa vida de relacionamento vertical. Como é que nós tratamos o nosso Deus? Então isso vai influenciar na maneira como tratamos o nosso próximo, a nossa maneira de viver. O que nós somos na vida dessas pessoas, o que temos nos tornado e o que Deus espera que nós sejamos. Oh, Jesus. Quando esse versículo 24 nos coloca exatamente nesta condição, quando revela o propósito de Deus, o desejo de Deus para a sua e minha vida, nós vamos perceber exatamente esta condição. Jesus falou um monte de coisas maravilhosas, mas quando chega no versículo 24, ele vai dizer assim, na verdade, de tudo que você já ouviu, de tudo que você já aprendeu, de tudo que você sabe, na verdade, de todo sonho, ou pensamento, ou sentimento que você mantém e alimenta em sua alma, em seu coração, a única coisa que vai valer a pena até o final de sua vida é exatamente esta condição: ouve atentamente a minha palavra e crê com todo o seu coração naquele que me enviou, e isto fará toda a diferença. Então, você pode realizar todos os sonhos, você pode conquistar tudo neste mundo, não vai adiantar nada, se no final da história você, diante de Deus, classificada como uma pessoa que não ouviu, não creu, não obedeceu, não colocou em prática. Se a gente lembrar de uma outra parábola, quando Jesus dizendo assim,
aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as põe em prática, eu comparo com um homem prudente, sensato, inteligente, sábio, cuidadoso, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e vieram os problemas da vida, as lutas, as dificuldades, as tentações, as provações, e vieram as águas, o vento, e bateram com força contra aquela casa, e ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que escuta estas minhas palavras e não as põe em prática, comparo com o homem imprudente, insensato, homem sem sabedoria, sem inteligência, sem habilidades para o seu próprio bem, que constrói sua vida, sua casa, sua história sobre a areia. E vêm as lutas, os problemas, as tentações, as provações, as perseguições, e vem o vento, vem a água e bate com força contra aquela casa, e ela cai, e quão grande é a sua queda, porquanto se edificou sobre a areia. Esta casa é você, meu irmão. Esta casa é você, minha irmã, é a sua vida. E quando Jesus coloca nesta condição, quando Ele coloca nesta condição para nós, nesse capítulo 5, versículo 24 de João, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, não haverá nada que o condene. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo deixou uma propriedade espiritual, um critério, um princípio espiritual sobre a vida de todo aquele que crê de verdade. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que vivem em espírito. Amém, igreja? Isto faz sentido para nós, certamente. E precisa que se faça sentido para nós podermos compreender esta condição. Quando Jesus fala nesse versículo de João capítulo 5, versículo 24, que não haverá condenação, mas que teremos a vida eterna. Pega esta vida eterna e compara com essa vida efêmera que nós temos, irmãos. Preste sua atenção. Eu vi uma mensagem hoje muito interessante que combinou com esse texto. E aí alguém estava falando, narrando assim, usa sua imaginação, que você está diante do mar. De um mar, assim, a gente imagina que o mar sempre é muito grande, né? Imagina que você está diante do mar. E você agora pega um pouco de água na sua mão, um mar enorme. E você pega um pouco de água na sua mão. E você levanta a sua mão da água, e logo você vê a água indo pelas frestas entre seus dedos, e a água daqui a pouco já não tem mais nenhuma, a não ser aquela molhadinha bem simplesinha, bem superficial, que a exposição do sol logo está seca a sua mão. Aí você pode fazer uma comparação assim, esta água que você pega na sua mão, e você logo vê ir embora, é a nossa vida terrena, é a nossa vida humana, é essa vida material, que vai durar quanto tempo, irmãos? Não sabemos. O que o Tiago escreveu sobre isso, igreja? No capítulo 4, o que ele diz sobre essa questão, a pergunta que ele faz, o que é a vossa vida? Ele responde, é um vapor, que aparece por um pouco e logo desaparece. Estamos aqui hoje, podemos não estar. Quantas pessoas que nós convivemos e nos relacionamos. Ainda hoje eu estava conversando com alguns irmãos, e a saudade da nossa irmã Dinalva. Há poucos dias ela estava onde, igreja? Aqui conosco. Hoje ela está lá na glória, desfrutando, sabe do que, irmãos? Da vida eterna, que representada nessa história que eu contei para vocês, que é o mar inteiro. E as pessoas estão muito presas nessa vida efêmera, limitada, temporal, pequena demais, como se a vida se resumisse apenas a esta vida que salta diante dos nossos olhos. E a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, ele diz, aquele que crê em Deus,
somente nesta vida, que vive como se a vida se resumisse apenas nesta situação, nessas circunstâncias, é o mais miserável de todos os homens. Então a água que você pega na sua mão, lá diante de um mar imenso, que logo se vai, é a nossa vida terrena. Você olha para trás, quantos anos você já viveu? Você já não tem mais esse tempo de vida mais. Quanto tempo mais pela frente nós temos? Não sabemos também. E não importa. O que importa é que estejamos vivendo hoje de tal maneira que nós tenhamos garantido em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado naquela cruz, aquele mar enorme que representa a eternidade de vida que Deus tem para nós. Faz sentido para a igreja? E a importância de que essa palavra seja pregada e seja ensinada, e que as pessoas vejam em nós esta eternidade, pela presença do Espírito de Deus e pela palavra do Senhor, que por onde quer que nós estejamos indo, estejamos falando, ensinando, testemunhando, levando as pessoas a conhecerem esse amor tão grande que Deus tem por todos nós. Então, quando Jesus fala assim nesse versículo 24, nessas duas primeiras frases que ele repete, na verdade, o que eu quero que você compreenda, é que não é essa vida terrena que deve ser o alvo para você, mas na vida eterna. Talvez você está tomando decisões, fazendo escolhas para você ter algum prazer, para atender alguma necessidade sua, e você ainda não procurou saber se é isto mesmo que Deus quer para você também. E talvez você tenha tomado decisões, feito escolhas, andando com pessoas que agradam seus olhos, mas você ainda não procurou saber se agrada aos olhos do Senhor. E isso importa, igreja, porque assim como você se entristece com situações que acontecem à sua volta, às vezes você se entristece com a sua esposa, com o seu esposo, você se entristece com o filho, com a filha, você se entristece com o pai, a mãe, às vezes você se entristece com aquele que você achou que era o seu maior amigo, era alguém que você achou que era amizade para sempre, ou então você entristece esse amigo. Mas olha, igreja, o pior de tudo é quando nós entristecemos ao Senhor, é quando Deus olha para nós e sente tristeza. Não podemos deixar isso acontecer, porque na verdade, conforme a palavra de Jesus, Deus nos fez para vivermos uma vida em que Ele se agrade de nós. Lendo de novo toda a Bíblia, Eclesiastes, estou lendo e retornando essa leitura algumas vezes, para entender mais, e eu oro falando aquilo que aconteceu com Salomão e Deus, quando Salomão assume o reinado de Deus, o reinado de Israel, e ele faz algumas coisas que agradaram a Deus de uma maneira tão intensa. Ele chamou o povo para um concerto, ele chamou o povo para sacrificar aquilo que agradava ao Senhor, e ele fez algumas coisas que agradou tanto a Deus, que Deus procurou, foi em busca de Salomão. É claro que eu estou colocando isso numa percepção humana, né, irmãos? Deus não precisa sair do lugar para procurar nada, nem ninguém. Deus foi a Salomão e disse assim para Salomão: Salomão, meu filho, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão, me pede, e eu vou te dar. Deus se agradou tanto de Salomão, mas se agradou tanto, que, irmãos, Deus se posicionou desta maneira com o ser humano. Salomão faz uma oração a Deus pedindo: Senhor, me dá sabedoria, para eu poder julgar esse teu tão grande povo. Me dá sabedoria para eu guiar esse teu povo. Me dê sabedoria, Senhor. Irmãos, oh, glória a Deus, é um negócio assim da gente desejar ardentemente. E Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, porque Deus disse assim: ó, me pede o que você quer e eu vou te dar.
Salomão pediu isto. E Deus se agradou tanto do que ele fez antes, deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Se agradou também tanto da oração que ele fez, que Deus disse assim, ó, eu vou te dar muito mais, abundantemente, além daquilo que você tem pedido, pensado, imaginado, desejado. Eu vou fazer você um homem tão sábio como nunca houve antes de você, e nem depois de você haverá um homem tão sábio. E eu vou te dar a glória, eu vou te dar a riqueza, eu vou te dar tudo muito mais. E assim Deus fez com Salomão. Você sabe o que Deus quer dar a você? Muito mais, abundantemente, além de tudo que você tem pedido ou pensado. E acima de tudo que Deus quer garantir para você, a vida eterna. A vida eterna. E foi para isto que Jesus foi enviado. Foi para isto que Jesus esteve entre os homens. E quando os homens tomam uma decisão de viver o que agrada ao Senhor, então nós vamos ver maravilhas acontecerem, milagres se manifestarem, portas se abrirem, maldições serem quebradas, tristezas transformadas em alegrias, derrotas transformadas em vitórias, mortes transformadas em vidas, doenças transformadas em saúde. Na medida em que nós nos posicionamos diante de Deus, irmãos, eu estou aqui só falando nesse momento, nesse instante, de coisas terrenas que nós desejamos e queremos para as nossas vidas. Queremos e queremos muito. Há quanto nós não oramos aqui pedindo a Deus para tirar a enfermidade e a doença do nosso meio e nos dar saúde plena e absoluta? Mas, irmãos, de muito pouco adiantará ter saúde se nós não tivermos a saúde espiritual, saúde física. De pouco adiantará, irmãos, que tenhamos tudo aqui na terra e perdermos a nossa alma. De pouco adiantará. Não trará benefício nenhum nas nossas vidas. Porque Jesus diz no versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Comparado com a história que eu contei para você, tem o mar inteiro para viver. Quero ver você esgotar o oceano, pegando de mão em mão, que representa a sua vida, pegando de mão em mão. Não tem quem faça isto. Deus pode fazer, né? Ele sozinho é todo poderoso. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida, igreja? Passar da morte para a vida era como vivíamos antes, estávamos mortos, estávamos vivos para o mundo, para a vida pecaminosa, para os prazeres desta carne, estávamos vivos para maltratar o templo do Espírito Santo, que é o corpo, vivendo talvez na prostituição, vivendo de adultério, fumando, bebendo, usando drogas e tantas outras besteiras e loucuras que as pessoas fazem com aquilo que pertence a Deus. Estávamos vivos para um mundo perdido que jaz no maligno, vivendo conforme o sistema de Satanás. Estávamos vivos para a perdição eterna, para o egoísmo e tantas outras coisas perversas. Passamos da morte para a vida. Estávamos mortos para com Deus, vivos para o mundo, mortos para Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, passamos da morte para com Deus, para a vida eterna que só Ele pode nos dar. Amém, meus irmãos? Então passou da morte para a vida que vivíamos, afastado, distante de Deus, longe do nosso Salvador, sem salvação, sem paz. Não tem um hino que nós cantamos que é assim? A minha alma andava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Irmãos, olha para mim, igreja, e preste atenção. Eu não sei o que você tem priorizado na sua vida, eu não sei. Eu não sei o que você está dando mais valor. Mas você sabe. E dependendo daquilo que você tem escolhido dar mais valor, tem priorizado,
você pode estar agradando a Deus ou entristecendo ao Senhor. Então, conforme eu falei, às vezes nós entristecemos alguém nos entristece, e aí aquilo ali às vezes fica até algum tempo, dependendo do coração, disposto a perdoar ou não. Cada pessoa é uma pessoa nesse universo. Quem tem dificuldade para perdoar precisa de ajuda. Quem tem dificuldade de pedir perdão, reconhecendo seus erros, suas falhas, precisa de ajuda também, porque ninguém é perfeito a ponto de que não erre, não tem essa pessoa, não existe ser humano. Aí alguma coisa fica, alguma coisa que machuca, mas eu quero que você pergunte para si mesmo. Quando Deus olha para você, que Ele vê você agindo, atuando, se relacionando, tratando as pessoas, quando Ele escuta as palavras que saem da sua boca, quando Ele conhece os pensamentos, que Ele conhece os sentimentos, o que você acha que Deus sente em relação a você? Isso é muito pessoal, igreja. Isso aqui não é julgamento de ninguém, não. Isso é muito pessoal. Você quer que aquele versículo 24 seja uma realidade na sua vida? Então é necessário que você faça essa pergunta para si todos os dias. É necessário que você seja honesto, seja sincero consigo mesmo todos os dias, para que você não se perca pelas vaidades ou pelas tentações deste mundo, achando que pode viver de qualquer maneira, que Deus não se importa. Deus se importa sim. Deus se importa. Irmão Donizete, numa das pregações que ele tem feito aqui, ele disse algo dessa natureza. Não vou conseguir falar precisamente como ele disse. Não é porque o mundo mudou, que o mundo avançou, e que aquilo que é errado passou a ser certo. Diante de Deus, o que é errado vai continuar sendo errado. Amém ou não, igreja? E o que é certo vai continuar certo. Deus não muda. Deus nunca vai dizer anátema para uma coisa que é abençoada. Mas também Deus nunca vai dizer que é bênção uma coisa que é maldição. Deus nunca vai dizer vida para aquilo que é morte na vida de um ser humano. Mas também Deus não vai dizer que é morte o que na verdade é vida para essa pessoa. Deus não muda. Deus não erra, Deus não falha. Deus é perfeito. O que é pecado desde o princípio da criação do mundo e do ser humano vai continuar sendo pecado até o final da história da humanidade. O que é errado desde o princípio vai continuar sendo errado. O que é maldição vai continuar sendo maldição. Não tem nada que faz isso mudar. Quem muda a nossa vida é justamente esta obra de Jesus, que quando nós cremos e nos entregamos a Ele, Ele transforma pessoas amaldiçoadas em pessoas abençoadas. Ele transforma pessoas desesperadas em pessoas em paz. Em pessoas tristes, mergulhadas em depressão e ansiedade, em pessoas felizes. Pessoas amarguradas. Pessoas que, aonde chegam, atrapalham o relacionamento que estava bom. Em pessoas que vai contribuir para a edificação cada vez mais da vida das pessoas. É esta obra que Deus mandou seu Filho realizar em nossas vidas. E Ele quer que nós tenhamos em nós a vida eterna. Que não haja nada que nos condene diante do nosso Deus. Então devemos vigiar, devemos orar, devemos pedir a bênção de Deus, devemos buscar em Deus a solução, a resposta, que somente Ele pode nos dar, que somente Ele pode nos conceder, mudando a nossa história, nos transformando, nos libertando, nos tirando da condenação para a salvação, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirando do mal para o bem do Senhor. É assim, igreja. Se eu não me sujeitar a esta obra que só Ele pode fazer, então tudo será em vão na minha vida e através da minha vida. Vai dar certo, Luciana? Vai, então pode preparar, por favor.
Então, igreja, a importância de nós nos posicionarmos diante de Deus nestas condições, de nos colocarmos diante do Senhor no prumo. Mas esse termo, inclusive, tem até na Bíblia. Diante de Deus nós temos que estar no prumo, irmãos. Uma vez meu pai chamou um rapaz que se dizia pedreiro lá no Rio de Janeiro para fazer um muro dos fundos, com o vizinho dos fundos. E aquele rapaz, aquele jovem começou a levantar o muro, meu pai deu oportunidade para ele, ele começou a levantar aquele muro, foi levantando o muro, e eu fui lá dar uma olhadinha no muro, olhei o muro assim de lado, aí eu fui lá no meu pai, falei assim: pai, você não quer dar uma olhadinha no muro que o seu pedreiro está levantando? Aí, por quê? Não, eu acho melhor o senhor ir lá olhar. Aí, igual vocês falam aqui, o muro está virando um bodoque, né, que assim que fala? O muro, no prumo, levantaria assim, né? Aí quando eu olhei de lado, o muro estava fazendo assim, ó, uma curva. Eu não sei nem como é que ele conseguiu chegar àquela altura com aquele muro fazendo essa curva, o muro. Aí eu fiquei pensando, o prumo desse cara deve ser muito especial, né? Como é que conseguiu colocar nessa condição? Irmão, se você fizer uma coluna fora do prumo, e prumo significa estar a 90 graus do alicerce, da superfície, do chão, 90 graus, não pode estar assim. Se tiver assim, vai cair. Desse jeito aqui não pode ficar, tem que ficar no prumo. Olha para mim, igreja, diante de Deus a nossa vida tem que estar no prumo de Deus. Quando Deus colocar o prumo em nós, estarmos eretos, justos, diante de Deus. Não podemos brincar com a nossa fé, não podemos brincar com a nossa crença, porque aquele que crê naquele que me enviou, esse versículo diz isso, não haverá condenação. E se eu creio, então esse crer me coloca no prumo, e estar no prumo, irmão, significa estar certo diante de Deus nesse sentido. Então, não deixe sua vida entortar, não deixe sua vida se desviar. Tem um irmãozinho nosso lá em Taquaral, um ser humano extraordinário, de humildade, e ele resolveu fazer o muro da casa dele. Eu cheguei lá outro dia, falei assim: nossa, vocês fizeram um muro aqui, né? Você foi, pastor? E foi eu que fiz. Ele todo orgulhoso. É mesmo, irmão? Foi eu que fiz, pastor. É mesmo? Mas, irmão, e a linha que o senhor usou? Onde o senhor comprou? Porque o muro dele ficou fazendo assim, ó. Falei: pastor, o senhor também tinha que observar. Não, irmão, é porque às vezes o senhor quis fazer isso de propósito, para dar um detalhe diferente no muro, né? Não, pastor, não quis dar detalhe diferente nenhum no muro. O que eu consegui fazer foi isso aí. Aí eu brinquei com ele perguntando, porque se você estica a linha, ela fica reta, né? E eu brinquei com ele, claro que ele aceitou a brincadeira e foi tranquilo. Irmãos, olha para mim, preste atenção, nossa vida não pode ser assim não. Nossa vida tem que ser reta. Olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo. E viver em função de sua lei, de seus mandamentos, e obedecermos a sua vontade. Se você que está aqui nesta noite, que nos acompanha pela internet, deseja que o versículo 24 seja uma realidade na sua vida, então comece hoje a mudar aquilo que precisa ser mudado. Comece a abandonar aquilo que você sabe que está entristecendo o Espírito de Deus na sua vida. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, na sua concepção, mas se houver na sua vida coisas que desagradam a Deus, eu lamento te dizer, você pode estar perdendo a oportunidade de ter a vida eterna que Jesus veio trazer para nós. Você não veio aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, bem como os irmãos e as irmãs e as pessoas que nos acompanham pela internet. Então aí está a palavra do nosso Senhor Jesus. Versículo 24. Vamos ler junto, igreja? Aí na tela da televisão? Junto. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus, irmãos. Olha que bênção.
E o ouvir ali a palavra de Jesus, irmãos, não é só alguma coisa que entrou pelos ouvidos, não. Você já sabe disso. O ouvir ali é viver. Para encerrar, coloca o versículo 25, Anne, por favor. Olha lá, ó, vamos ler juntos? Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouviram, está aí, ó. Olha que maravilha. Então, você sabe o que foi que Edinalva ouviu, irmãos? Ouviu a voz de Cristo. Glória a Deus, igreja. Você crê assim? Você recebe essa palavra? Então aplaude ao Senhor, porque Ele é digno com toda a força. Ele é digno, Deus é maravilhoso, é perfeito, é santo, não erra. Glória a Deus. E o que eu quero ouvir, e no meu compromisso com Deus, é de conduzir a igreja para que ouça também, como diz ali, ó, e ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão para a glória do nosso Deus. Vamos ter uma participação especial com as irmãs Luciana e Kathleen, e logo após eu volto para a oração, em nome de Jesus. Então abra seu coração, agradeça a Deus por tudo, e louve ao Senhor.